Isso aí, pessoal. Muito boa noite. Luiz Augusto, tudo bem, querido? Fred Amaral, tudo bem, primo? Beleza aí, cara? Moraes Chalem entrou também. Muito boa noite para vocês. Fred Amaral, é isso aí, Fred. Luiz Seabra, muito boa noite, Luiz, tudo bem? Eu tô lendo um livro chamado Covid-19, a epidemia da estupidez, né, Dr. Eduardo Leite. Ele faz parte de um grupo chamado Médicos pela Vida. Estão falando das mutretas da vacina, né? Que a vacina realmente, o que ela realmente é, o que ela realmente foi. E estou lendo um outro livro em papel, também muito bom, tá? Que é esse aqui, ó, tá? O Sócio do Filho, de Marco Vitale, tá? A verdade sobre os negócios milionários do filho do ex-presidente Lula. Quer dizer, mais política do que isso. Tá, mas esses dois livros, eu vou dar uma. Termino de ler esses dois livros, volto para livro de ocultismo de novo. Eu faço sempre uma mudança aí de assuntos, tá bom? Sempre faço uma revezamento de assuntos de livro, tá bom? Mas e de resto, pessoal, e aí? Rodrigo AS88 também entrou. Boa noite, Rodrigo. Atlântica Rádio FM, entrou aí, Marcelo, tudo bem? Rodrigo AS, boa noite, querido. Né? Fazendo aí, lendo esse livro, mais para se inteirar, né? Que eu gosto muito daquele negócio meio underground, sabe assim? Que a mídia não. Né? Que a mídia mainstream não fala. Eu gosto dessas coisas, né? Tá? Aí meio que chegar em teoria da conspiração, pode ser, né? Mas, embora eu não acredite, mas é um bom assunto para entretenimento, né? Com certeza, tá? Se bem que algumas teorias da conspiração que eu achava que fosse teoria da conspiração, eu estou vendo que não são. Tá? Gente, o negócio é complicado, viu? O negócio é muito complicado isso aí, tá? Mas vamos ver, né? Vamos ver. É importante que vocês vejam também pessoal que trabalha com economia, né? E aí para ver os conselhos deles, se realmente der errado aí essa eleição, para ver o que vai acontecer, tá? Porque, né? Nós vamos tomar na cabeça, para variar, né? Para variar. Tá bom, mas não quero ficar falando de política, não aguento mais, tá? Não aguento mais, tá? Tá, falar de algumas coisas. Vocês viram que foi encontrada a estrela mais massiva do universo pelo James Webb? Esse telescópio, gente, tá me deixando realmente assim de queixo caído, que ele está descobrindo cada coisa. Ele descobriu uma galáxia a só 300 milhões de anos-luz de distância do Big Bang. Vocês imaginam isso, gente? Uma galáxia que surgiu, galáxia que surgiu depois que o Big Bang se formou. A gente está chegando lá, tá vendo? Lá no início do universo, tá, isso é um negócio, né, que eu jamais pensaria que iria acontecer, né? Tá, então esse telescópio, além dele estar fazendo algo bastante interessante em termos de órbita, né? Ele está lá no ponto de Lagrange, ou seja, ele não está em órbita da Terra. Porque existe um ponto um ponto da gravidade da Terra em que qualquer objeto que você colocar naquele ponto, ele fica estático, ele fica parado, ele não vai nem para frente nem para trás. É um ponto ali de equilíbrio entre a gravidade da Terra e o resto do espaço, o Sol e outros planetas. Então esse telescópio ele mais ou menos fica parado ali, fica acompanhando todo o movimento da Terra, né? Entendeu? Ele não fica girando em volta da Terra, ele fica parado num lugar, apenas olhando, acompanhando a Terra, né? E olhando para fora. Isso já é um negócio, sabe? Algo assim bastante interessante, né? Tá nesse ponto, né? Ele fica mais distante que a Lua. É um ponto bem distante da Terra. E ele consegue, então, sem as interferências, né, da Terra e tudo mais, mandar esse tipo de imagem para a gente, além do qual ele só olha no espectro do infravermelho. Por quê? Porque quanto mais longe é um objeto, mais ele tende para o vermelho.
Então, um telescópio normal ele não enxergaria essas galáxias. Por quê? Porque nós não conseguimos enxergar o infravermelho, né? O infravermelho está fora do nosso espectro de visão. Então, ele está vendo muita coisa que telescópio nenhum consegue ver. Tá? É um negócio absurdo, gente. Uma sacada sensacional. E é um telescópio que levou aí anos para ser feito, altos e baixos para a construção dele, né? Teve uma época que eles estavam construindo ele, foram fazer o teste, ligaram na tomada errada, ele deu problema, tiveram que abrir e consertar de novo. Foi um problema. Um problema. Até o nome do telescópio deu problema, porque James Webb foi um ex-diretor da NASA, e na década de 60, onde homossexualismo, onde havia preconceito de cor, havia uma série de preconceitos que era normal daquela época. E ele, como uma pessoa daquele tempo, ele não deixava homossexuais entrar na NASA. Então, muita gente começou a criticar ele para tirar o nome dele do telescópio. Né? Essas coisas essas idiotices de politicamente correto. Né? Ainda bem que a NASA botou pé firme e o nome dele continuou lá. Tá? E aí é que, sabe, é bem complicado esse negócio, né? Tá? Eles se metem em tudo, gente. É um negócio que chega a doer, sabe, esse pessoal. Tá? Quer se meter em tudo. Tá? E queriam se meter no nome do raio do telescópio, que não tem nada a ver com a vida deles, né? Tá? Tem a ver com a vida de quem se interessa por isso, não é mesmo? É realmente algo que custou caro, levou muitos anos para ser feito e está dando para a gente um resultado sensacional. Eu estou cada vez mais assim adorando a notícia dele, porque todo dia tem um negócio novo. Todo dia tem um negócio novo. Agora eles acharam a estrela mais massiva do universo. É a estrela que tem maior massa. Massa é diferente de tamanho, tá? Massa não é tamanho, ela tem massa, né? Tá? Então a estrela mais massiva do universo também ele encontrou. Tá? Do universo, gente, porque ele está vasculhando tudo lá. Tá? Então realmente está sendo assim algo sensacional, né? Enquanto aqui na Terra os políticos estão brigando, lá no céu a gente está descobrindo um monte de coisa legal, né? Isso aqui é importante, né? Isso aqui que faz com que a gente fique bastante entusiasmado com essas descobertas aí do telescópio. João Misantrope, que a arte entrou. Valeu, João, tudo bem? De resto, tá? De resto, estamos aí, né? Estamos trabalhando para burro, né? Atlântica Rádio FM. Boa noite, professor. Na sua opinião, por que o norte-americano em várias áreas são os maiores exemplos? Escritores, filmes, esportes olímpicos, tecnologia, economia, vários milionários e eventos, enfim, quase tudo. Realmente. Mas por quê? Uma coisa que a gente tem que ver é o seguinte: eles têm dinheiro. Tá bom? Dinheiro ajuda em tudo. Dinheiro resolve um monte de coisa. Mas não é só isso. Os Estados Unidos é um país que investe em pesquisa, que pega seus gênios, mantém seus gênios dentro do país, traz pessoas de fora. A gente tem um exemplo muito interessante quando terminou a Segunda Guerra Mundial, num projeto chamado Paperclip. Né? Então, quando as potências aliadas venceram a Segunda Guerra Mundial, eles começaram a brigar para trazer aqueles gênios alemães que estavam lá. Todos aqueles gênios começaram a brigar com a União Soviética, que a União Soviética queria trazer, os Estados Unidos queria trazer. Então, eles pegaram, por exemplo, o pai dos foguetes V2, né, o Werner von Braun. O cara era alemão e nazista, mas eles queriam que o cara ficasse do lado americano. O que ele fez? Deu cidadania americana pro cara, deu um puta do emprego pro cara, o cara foi simplesmente o inventor do Saturno V, o foguete que nos levou para a Lua. Entendeu? Então, essa política de governo, de trazer pessoas que conhecem, investir nessas pessoas, tá? Faz com que realmente os Estados Unidos sejam um país realmente que tem muitos gênios, mas existem outros. A União Soviética, ela investiu em muitos gênios. O problema todo, gente, é que eles mantinham muito em segredo, né? Muita coisa em segredo, tá? Por exemplo, aquele Korolev, né? Que foi o pai dos foguetes russos.
A gente foi saber que ele existia há pouco tempo. No entanto, foi o cara responsável por todo o programa espacial soviético, que agora é russo. Entendeu? Então, realmente, tá? Assim, é um investimento, coisa que o Brasil não faz. O Brasil não investe. Se você quer ser, por exemplo, um físico nuclear, o máximo que você vai fazer aqui no Brasil é dar aula, porque você não vai conseguir trabalhar em lugar nenhum. Não tem lugar nenhum que investe em um físico nuclear. Se tem, é muito pouco. Entendeu? Então você vai ter que ficar dando aula, cara. Entendeu? Esse é o problema. Diferença dos Estados Unidos e de outros países que trazem gênios de fora. Porque se você é um cara que tem um projeto bacana, quer entrar nos Estados Unidos, eles vão te pegar correndo e te transformar em cidadão. Tá? Essa é a diferença. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Tá bom. João Misantrope que entrou, boa noite. Júnior Ferreira entrou, valeu. Rodrigo Aizes, professor, sabe alguma coisa sobre o Charles Taze Russell, criador do grupo Testemunho de Jeová? O que pensa sobre esse grupo? Cara, ele é uma vertente religiosa que tem muita coisa que eu não concordo. Uma vez, meu pai me contava isso, que bateu na minha casa uma vez um pessoal de Testemunho de Jeová e falou: você quer ser testemunho de Jeová? Meu pai falou assim: eu não vi a briga, como é que eu vou ser testemunho de alguma coisa? Entendeu? Mas os testemunhos de Jeová, eles têm um papel muito importante, tá? Muito importante no mundo. Eles guardam diversos dados do mundo. Eles têm alguma coisa que eu não concordo, por exemplo, proibir transfusão de sangue, né? Não deixa fazer transfusão de sangue, não deixa fazer transplante. Eles têm umas coisas assim que eu não concordo muito, mas a gente tem que respeitar porque é a religião deles. Então eles são uma religião que tem um embasamento muito bacana, né? Inclusive ser vegetariano. Eles são vegetarianos, aliás, eles são veganos, entendeu? Tem também essa coisa, né? E eu já li muita coisa sobre o sistema de alimentação deles, é bastante interessante, tá? Mas é uma religião muito rígida, que talvez eu não fosse me dar bem sobre essa religião, tá, Rodrigo? Eu não caberia ali dentro. Tá bom, querido? Wallace Miranda entrou, Fred Amaral, o início do projeto Telescópio foi em 96, exatamente. 96, eu não estava me lembrando o ano. Valeu, primo. É isso mesmo, tá? Foi em 1996, tá? Wallace Miranda, boa noite. Eu poderia falar sobre Orobas? Bom, Orobas, ele é um dos Daimons da Goécia, tá? Normalmente, ele é representado tendo a cabeça, tendo o formato de um cavalo, tá? Esse é o Orobas. O Orobas, ele é considerado pelos praticantes de Goécia como o Daimon mais tranquilo para se fazer a evocação, tá? Ele é bem mais tranquilo. Talvez seja de todos os Daimons o mais tranquilo para se fazer a evocação e o mais calmo, assim, tá? Então, por exemplo, quem dá aula de Goécia indica o Orobas como sendo o Daimon mais tranquilo para quem é iniciante, ou seja, ele não dá muito trabalho. Você evoca ele legal, bane tranquilo, tá? Então, ele tem várias capacidades agora que eu não me lembro de cabeça, tá? São 72, não dá para me lembrar de cabeça. Mas o Orobas é considerado, para os iniciantes de Goécia, talvez o Daimon mais tranquilo de se fazer a evocação, tá? Ele é bem assim, ele é bem quisto por vários praticantes de Goécia, tá bom? Mas talvez seja o mais tranquilo, tá? O Wallace Miranda, mais uma seita Testemunho de Jeová, é bem antiga, viu? É bem antiga. Atlântica Rádio FM, professor, quais eram os pontos básicos do movimento protestante liderados por Martinho Lutero? Bom, por que o Martinho Lutero ficou pé da vida com a Igreja Católica? O Papa daquela época era o Alexandre, não me lembro o número agora, ele era um Alexandre, ele era espanhol até.
Ele era, como é que ele era uma dessas famílias de italianos famosas aí, tá? Ele era um Borgia, era um papo da família Borgia. Martinho Lutero, ele era um padre e estudava, né, a teologia católica. Ele era um estudioso, ele era um acadêmico, vivia estudando bastante a Igreja Católica, né? E começou a notar diversas discrepâncias, né? Começou a notar. Mas a gota d'água foi quando o Papa, que estava sem grana para a igreja, estava sem nenhum tostão de igreja, começou a vender o que a gente chama de perdões aos pecados, né? Ele começou a dar documentos dizendo para os fiéis que eles estavam livres dos pecados se pagassem uma pequena quantia, tá? Então ele vendia indulgências, ou seja, se você pagasse a igreja, se você tivesse um pai que faleceu, que você poderia estar no inferno, você pagava para a Igreja Católica, ela te dava um certificado de perdão para aquele parente seu que faleceu para sair do inferno, né? E muita gente, coitada, conforme hoje, né? Tem otário até hoje, né? Entendeu? E as pessoas pagavam, né? E as pessoas inocentes pagavam. E o Martinho Lutero uma vez encontrou uma mulher muito pobre, né? Muito pobre, que estava pegando tudo que ela tinha para vender, para pagar a indulgência, para salvar o pai dela que talvez estivesse no inferno. Aquilo deixou ele pé da vida, deixou ele, sabe assim, foi a gota d'água. O que ele fez? Ele pegou tudo aquilo que ele escreveu, que ele tinha contra a Igreja Católica, foi na porta de uma igreja e pregou. Pregou. Por isso que todo pastor, quando está pregando, isso vem desse termo do Martinho Lutero, que pregou, né, a discordância dele na parede, na porta da igreja de uma cidade da Alemanha. Tá bom? Então, a partir daquele momento, ele era um padre, deixou de ser padre, ele só não foi preso pela Inquisição porque todos os príncipes que governavam a Alemanha, que a Alemanha não era Alemanha naquela época, tá? Ele era uma série de pequenos principados, tá? Que era chamado de príncipes. Eu fui até num castelo de um príncipe desse uma vez, tá? Príncipe eleitor, tá? Chamava-se príncipe eleitor. Ele era muito protegido por esses príncipes eleitores, por isso que ele não foi preso. E lá na Alemanha, a Inquisição, ela não tinha tanta força. Então, na realidade, Martinho Lutero foi excomungado, ele resolveu criar a crença dele, que eram os protestantes, ou seja, aquelas pessoas que protestavam contra tudo que ele tinha, contra todos esses pontos discordantes com a Igreja Católica, tá? Ele inclusive deixou de ser padre, se casou, né? Ele abandonou o celibato, ele se casou, tá? E deu origem ao luteranismo. Ao luteranismo, tá? Isso aqui é o que eu me lembro do Martinho Lutero, tá bom? Tá? Mas assim, foi para mim foi um grande pensador, um grande filósofo, né? Porque ele encontrou tudo que estava de errado, tá? E bateu de frente com a Igreja Católica, não esquentou cabeça, tá bom? O Wallace Miranda, aliás, pode fazer evocação em casa ou recomenda um local bem discreto? Recomendo local discreto, Wallace. Por quê? Que quando você está fazendo evocação de Goécia, você tem que falar alto. Aquelas evocações, todas aquelas maldições, aquilo tudo, você tem que falar alto e com voz autoritária, né? Voz autoritária, voz de comando, entendeu? Então, primeiro, não é bom fazer em casa. Por quê? Porque se der alguma coisa errada, toda aquela coisa que não ficou bem resolvida vai ficar ali na tua casa, aquela energia ruim, né? Aquela coisa ruim. Então, eu recomendo ou fazer ao ar livre ou fazer em algum lugar discreto, tá? Por exemplo, se você mora em apartamento, não vai dar para você fazer, porque você vai falar alto, a vizinhança vai reclamar, entendeu? Então eu recomendo fazer em local discreto, tá bom? Bem discreto, tá bom? Não acho
legal fazer em casa. Indulgências, é isso aí, Rodrigo. Tá? Meu Alzheimer aqui tá um problema sério. Eu esqueço as palavras quando eu mais preciso delas. Aí quando eu não preciso lembrar, eu lembro. Eu vou te contar, viu, Rodrigo? Complicado. Rodrigo S88, interessante. Nunca associei pregar com Lutero. Ele pregou, né? Ele fez uma pregação na porta da igreja, tá? Por isso que é o termo pregação, né? O pastor está pregando, tá bom? Rodrigo S88, professor, acha que o paganismo é a essência do ser humano? Falo isso pelo fato de que as nações do mundo têm essa base, né? Tudo isso refletido sobre os meses do ano e datas comemorativas. Vamos lá, Rodrigo. Paganismo é um termo criado pela Igreja Católica para aquele que não é batizado, ou seja, aquele que não faz parte da religião. Então ela criou esse termo como um termo pejorativo. Você é um pagão. Hoje se usa esse termo para religiões pagãs, ou seja, aquelas que não eram católicas. Católico, tá, gente? Não cristão, católico. Tá? Então, o termo pagão ficou sendo o seguinte: você não batiza uma criança, segundo o catolicismo, ela é pagã, ou seja, não tem direito aos sacramentos da igreja, né? Esse aqui é o pagão. Então a gente pode dizer, né, como paganismo, aquelas religiões que não têm aquele fundamento católico, né? Ou o próprio fundamento judaico, ou o fundamento islâmico, né? Dali para baixo é tudo pagão. Então, por exemplo, um umbandista é pagão, né? Então, qualquer pessoa que não professa a religião católica é pagão. Agora, existe o termo paganismo para aquelas religiões mais antigas que o cristianismo. Celtismo, né? Zoroastrismo, todas essas religiões antes do advento, da construção do catolicismo, né? Que foi no Concílio de Nicéia, tá bom? Então, essas religiões para baixo são consideradas religiões pagãs, tá? Essas religiões pagãs, elas são mais atreladas ao quê? À natureza, à terra, às plantas, né? Aos animais. Essa essência realmente é uma essência inicial do ser humano. Entendeu? Essa é a essência do ser humano. O catolicismo, ele quebrou essa ideia e colocou um Deus onipotente, onipresente, todo-poderoso, que substituiu toda essa adoração pela natureza, pelo que há na natureza. Então, o paganismo, hoje, a definição de hoje, mais moderna, seria as pessoas que trabalham com a natureza, com forças da natureza, tá bom? Então, quase todas as nações do mundo, quase todos os países do mundo têm a base pagã. Até o Brasil. Por quê? A gente tem aqui a religião dos indígenas, que era uma religião pagã. Então, é uma base. A Umbanda, ela tem uma base de paganismo junto com o cristianismo, né? Então, ela tem uma base pagã também. Então, o paganismo, a Igreja Católica se serviu das bases do judaísmo e de muitas religiões pagãs, mas com um interesse estratégico. Qual o interesse? Ele pegou todas as festividades pagãs, alguns deuses pagãos, eles transformaram isso em santos. Santa Brígida é um exemplo da deusa Brigit, que era uma deusa celta, e eles transformaram em Santa Brígida. Entendeu? Por quê? É a mesma coisa que a Umbanda fez, certo? A Umbanda não fez isso. A Umbanda não dizia, Ogum é São Jorge. Entendeu? É a mesma coisa, só que a Igreja Católica fez isso de fora. A Umbanda fez para se esconder, né? Da Inquisição, entre aspas, que havia no Brasil. Né? E a Igreja Católica fez ali como uma forma de você pegar todos aqueles pagãos que existiam e trazer para a Igreja Católica. Então isso refletiu sobre muita coisa, tá bom? Por exemplo, os meses do ano. Os meses do ano nós estamos
com um calendário criado pelo Papa Gregório V, tá? No século, se não me engano, século XVI. Tá? Então o nosso calendário é gregoriano, baseado num Papa. Tá bom? Mas antes do calendário gregoriano, havia o calendário juliano, que era o calendário de Júlio César, que alguns países, a Rússia e alguns países que têm religião ortodoxa, ainda adotam esse calendário. Tá? Ainda adotam. Tá bom? Mas boa parte do mundo adota o calendário gregoriano, e os judeus, por exemplo, adotam o calendário deles, que é o calendário luar, que é o calendário lunar, assim como os islâmicos também têm. Mas para você falar de negócios, tratar com finanças, é o calendário gregoriano, tá? Que não tem base nenhuma. Ele foi tirado do calendário juliano, de Júlio César, que criou um calendário mais voltado para ele mesmo, né? Até o mês de julho é justamente o mês que tem o nome dele, né? De Júlio César. Tá bom? E datas comemorativas, por exemplo, a gente tem muitas datas que foram transformadas para a Igreja Católica. O solstício de inverno é dia de São João, mas é o solstício de inverno pagão. O solstício de inverno que os celtas faziam as comemorações. O solstício de verão, tá? É o Natal, né? Que lá no hemisfério norte é o solstício de inverno. Tá? Se pensar no hemisfério sul é o contrário. Tá bom? Mas lá no hemisfério norte é inverno. O que eles fizeram? Pegaram esse dia e atribuíram ao nascimento de Jesus Cristo. Tá bom? Mas existem diversas literaturas. Na Rosa Cruz tem aquele livro A Vida Mística de Jesus, que fala que Jesus nasceu em dezembro, coisa nenhuma, né? Jesus nasceu foi em março, mas aí são discussões que não chega a lugar nenhum, tá? Porque, conforme eu falei para vocês, nem a origem de Jesus a gente sabe se foi verdadeira, né? Tá bom? Então, muitas datas realmente o catolicismo aproveitou para pegar as festas pagãs e transformar em algo, né? Então eles pegaram a festividade do solstício de inverno no hemisfério norte e pegaram, essa data aqui vai ser o nascimento do nosso maior representante, que é Jesus Cristo. E por aí foi, tá bom? Então é mais ou menos isso. Tem muita data comemorativa, sim, e muito santo da Igreja Católica que foi Deus pagão e que a Igreja Católica trouxe para o seu seio para poder abarcar os seus fiéis, tá bom? Mas todos os cristãos são católicos, seguem o sistema hierárquico católico. Não. Por quê, Wallace Miranda? Porque o evangélico é cristão, o luterano é cristão, o anglicano é cristão. Embora, se você perguntar para um católico se o evangélico é cristão, ele vai dizer que não é cristão. Se você perguntar para um evangélico se o católico é cristão, ele vai dizer que ele não é cristão. Mas todas as religiões cristãs, ela tem algo em comum. Por isso que são chamadas de religião cristã. Elas acreditam em Jesus Cristo. Então todas as religiões que têm base na crença em Jesus Cristo são religiões cristãs. Por exemplo, o espiritismo aqui no Brasil, o espiritismo kardecista no Brasil, é uma religião cristã, porque eles têm a base errada, mas têm a base em Jesus Cristo, tá? Então, o cristianismo, a gente pode considerar todos aqueles católicos ou não que creem em Jesus Cristo, tá? A gente pode, então, separar os cristãos em católicos, protestantes, luteranos, anglicanos, outros aí, tá? Nas vertentes, tá bom? Então, é utilizada a nomenclatura cristão como sendo aquele que crê em Jesus Cristo, tá bom? Essa é a definição, pelo menos é o que está no dicionário, tá bom? Mas Norma Amaral, a patroa tá aí. Ó, semana que vem eu vou chamar a patroa para fazer live junto, tá? Vamos ver o que vai dar. Emerson Biomédico entrou. Emerson, tudo bem? Andressa Estrela entrou, tudo bem? Wallace Miranda, como invocar o anjo guardião? Tem lá, eu tenho um vídeo no canal que fala todo o ritual de invocação, do sagrado anjo guardião. É o ritual de invocação, tá bom? Ele é bem... Tem que já assistir o vídeo, porque é bem longo, tá? É um negócio bem
bem um pouco assim complexo, tá? Mas o vídeo tá lá, explica como fazer, tá bom, Wallace? Tá? Se eu for explicar aqui, vai ser 3 horas de explicação, tá bom? Então vai lá, procura lá Sagrado Anjo Guardião nos meus vídeos, Wallace, que você vai ver direitinho. Qualquer dúvida você me pergunta, tá bom? Pergunta por aqui, pergunta pelo YouTube, por e-mail, não tem problema. Mas dá uma olhada lá e me pergunta, tá bom? E tem a evocação do Sagrado Anjo Guardião, que aí é o ritual da Abramelin, que eu não... Aí leva 6 meses, 1 ano, depende, tá? Mas aí é outro papo, tá? É o ritual do Abramelin. O meu é de invocação, tá bom? Everton dos Santos, tudo bem, querido? Entrou, Wallace Miranda, para a Igreja Romana todos são hereges. Exatamente, exatamente. Tá? Ninguém é cristão. Né? Para eles, só eles são os cristãos, os outros não são. Aí tem essas coisas, né, Wallace? Te contar, viu? Everton dos Santos, boa noite, querido. Belmonte Norma entrou, valeu. Rodrigo S88. Então, posso afirmar que a base da Igreja Católica essencialmente é pagã, mas com um tipo de perversão ao mesmo? Pode dizer isso, pode dizer. Porque a Igreja Católica, ela não criou a sua doutrina sozinha, né? Ela puxou de vários lugares. Sim, a base é pagã. Tá? Ela puxou dos judeus, que para os católicos, judeu é pagão. Né? Ela puxou dos babilônicos, mais pagão ainda. Ela puxou algumas religiões orientais, o budismo principalmente, pagão ainda. Tá bom, Rodrigo? Sim, pode dizer sim, tá? Belmonte Norma, boa noite, tudo beleza? Tudo tranquilo. Belmonte, Levi diz que o hexagrama é um dos símbolos mais poderosos, mas afinal o poder está no símbolo em si ou na egrégora? Na egrégora, nunca em algo que a gente pode pôr a mão, tá? Sempre no que é criado pelo nosso mentalismo, tá bom? É egrégora, tá? Ao desenhar o hexagrama numa parede vai proteger o local se você consagrar esse hexagrama, se você fazer algum tipo de mentalização desse hexagrama, ou seja, você tem que levar a egrégora para o pentagrama, você tem que, de alguma forma, consagrar esse pentagrama. Aí ele vai fazer sim, bem, protege o local, tá bom? Tudo depende do que a gente faz, do nosso pensamento, da nossa força mental, tudo depende disso. Tá? Se você pegar um símbolo, colocar ali e não fazer nada, não vai acontecer nada. Tá? Você tem que pegar a sua vontade, né? O seu querer e jogar naquele símbolo. Aí ele vai fazer alguma coisa. Tá bom? É muito importante isso, gente. Qualquer mago que vocês perguntarem qual é o segredo da magia acontecer, o mago mesmo ele vai te dizer se é a tua vontade. A vontade. Tanto é porque eu estava até falando isso na live passada. Um ritual ele é feito de vários fatores para ele exatamente ativar todos os nossos sentidos. E você usa o incenso para ativar o quê? O olfato. Você põe uma música de fundo para ativar o quê? A audição. Né? Você bebe uma bebida, tem ritual que você bebe. Você vai ativar o paladar. E por aí vai. Para ativar a visão, você tem que botar as velas, os símbolos, tudo. O que acontece com aquilo tudo? Aquilo tudo forma uma egrégora, forma um ambiente que vai ativar a tua glândula pineal, transforma isso em vontade. Tá bom? Vontade. Então, por exemplo, o que é recomendado? Se você vai pegar uma baqueta para fazer o ritual de Goécia, a maioria dos magos fala para você fazer a sua própria baqueta, não comprar em loja, fazer a sua. Por quê? Porque ali você está colocando a sua vontade enquanto você está fazendo a baqueta. Então é muito importante a gente criar isso, energizar isso através da nossa vontade. Tá bom, Belmonte? Emerson Santana entrou, valeu Emerson. Rodrigo 88. Professor, sobre Jesus, algo que me inculca. Sabe que mais de Faraó, que viveu 10 mil anos atrás, do que de Jesus, que viveu um pouco mais de 2 mil anos? Deveria ser ao contrário? Peraí, sabe? Deveria, né? Deveria. Mas eu acho que, pelo simples fato que o Faraó, você tem vestígio. Você tem a múmia do cara, você tem o local onde ele foi enterrado, você tem vestígios até
por escrita, você tem vestígios por depoimentos e tudo mais. Então o faraó, ele te dá mais vestígio, mais informação do que Jesus Cristo, que não tem vestígio. Entendeu? Então, o que é dito sobre Jesus Cristo? Aquilo que está na Bíblia, mais nada. Ou nos evangelhos apócrifos também, né, que fala dele também. Então a gente só sabe de Jesus através da Bíblia e através dos evangelhos apócrifos. A gente não sabe mais nada de Jesus, a gente não tem evidência. Eu morei 3 anos em Israel, gente, eu não catando evidência. Tá, entendeu? Eu fui num lugar onde tinha um túmulo de Maria. Entendeu? Não era o túmulo de Maria, era algo que como é que chama, meu Deus? Na tradição era o túmulo de Maria. Você vai no Santo Sepulcro? Não, aqui é o Santo Sepulcro na tradição do Santo Sepulcro. Então você só tem poucas fontes de informação. Já você vai no Egito, está tudo lá. Está tudo escancarado para você. Você mete a pá na terra, você acha alguma coisa. Entendeu? Então você tem mais informações dos faraós porque você encontra evidência, você encontra muita coisa ali. Do Jesus Cristo a gente só tem a Bíblia. Entendeu? Esse aqui é um grande problema. Esse é um grande problema que a gente tem. Tá? Ou alguma coisa do Flávio Josefo, mas o Flávio Josefo, gente, ele escreve alguma coisa, mas ele fala de uma pessoa, mas não há certeza se é Jesus Cristo, se não é, e mesmo assim é uma prova de história oral, né? Não é uma prova assim contundente, como existe, por exemplo, dos faraós. Né? O Ramsés II, eu conheci ele pessoalmente. Eu fui lá no museu do Cairo e vi a múmia dele, tá lá, é evidência que ele existiu. Entendeu? Isso aqui que é o legal da egiptologia, né? Tá tudo lá, entendeu? Até os hieróglifos foram traduzidos, entendeu? E Jesus Cristo só tem uma fonte literária, e só tem uma fonte e ainda possível é literária, entendeu? Por isso que não há esse tanto conhecimento assim, tá, Rodrigo? Belmonte Norma. Professor, o SAG é uma entidade ou é uma espécie de eu superior que nos conecta ao poder criador? O orixá de cabeça é o SAG com outro nome? Sim. O SAG ele pode ser teu anjo da guarda, tá? Se você é cristão, o SAG é meu anjo da guarda. Entendeu? Se você tem uma religião afro, então o SAG então é meu orixá de cabeça. Se você é, sei lá, um espírita, bom, o SAG é o meu espírito mentor. Entendeu? Então, o que é o sagrado anjo guardião? É todo aquele mentor. Eu superior também se pode colocar como eu superior. Entendeu? Então, é toda aquela entidade que está ali cuidando de você, né, que as religiões o classificam. Tá? Então, o sagrado anjo guardião para o Abraham Elim, ele é uma entidade que está ali tomando conta de você, mas não vai interferir no teu livre-arbítrio. E se você não ligar para ele, ele não vai ligar para você. Então, por isso que há o ritual de você estabelecer esse vínculo com ele, né? Estreitar esse vínculo com ele. Tá bom? Essa é o que está escrito lá no livro do Abraham Elim, né? E a verdadeira função do ritual. Tá bom? Então, a gente pode colocar todos esses nomes para o Sagrado Anjo Guardião. Todos eles. Tá bom? Atlântica Rádio FM. Professor, esses rituais do Anjo Guardião, Goécia e Luciferanismo e diferenças e dezenas, né? Quais são os benefícios práticos? Bom, vamos lá. Sagrado Anjo Guardião tem um benefício. Qual é? Você se aproximar mais daquela entidade que foi designada pelo universo para te proteger, para te vigiar. Mas essa entidade, ela nunca vai interferir no teu livre-arbítrio. Se você quiser pular num abismo, o teu Sagrado Anjo Guardião não vai te puxar fora, porque foi decisão sua. E ele respeita isso. Tá? Então é aquela entidade que está lá para você, para te orientar, às vezes. Como é que você sabe que ele está te orientando? Por uma inspiração que você tem. Tá? Tem várias formas. Então o ritual do Sagrado Anjo Guardião tem essa coisa, essa função
de você se aproximar dessa entidade. Entendeu? Já a Goécia, eu não vejo entidade prática. Por quê? Você evoca um daimon, pede uma coisa, vê quanto ele cobra e dá em troca. Entendeu? É isso que é Goécia. Entendeu? Você pede uma coisa pro daimon, ele está ali, é uma entidade que está ali para te fazer alguma coisa, te fazer algum desejo, desde que você dê algo em troca. Tá? É esse o daimon, que eu não acho necessidade das pessoas ter que pedir ajuda para daimon, né? Mas tem esse negócio, tá bom? Então, o benefício prático do sagrado anjo guardião é esse: você se aproximar dessa entidade, ficar mais em harmonia com essa entidade. E é claro, muita coisa vai melhorar para você. Você vai ter mais inspiração, você vai ter mais, entendeu? Teu instinto, ele vai melhorar, né? Ele vai te ajudar nessas coisas, tá bom? Mas não vai interferir. Entidade nenhuma pode ter o direito de interferir no seu livre-arbítrio, né? A liberdade de decisão e de você arcar com o que ocorre com a tua decisão é sua, entendeu? Eles não têm... tem um filme que está na Netflix de uma menina que faz a evocação do Sagrado Anjo Guardião para se vingar de alguém. Tá? Então, quando ela consegue evocar o Sagrado Anjo Guardião, ela se arrepende. Fala assim: não, eu não quero mais me vingar de ninguém. Aí o Anjo Guardião dela dá um sorriso. Falou assim: puxa, até que enfim ela resolveu tomar uma boa decisão, porque ele não iria ajudá-la, tá? Ele não iria ajudá-la, entendeu? Mas ele deu um sorriso e falou: ainda bem que ela chegou a essa conclusão, entendeu? É muito bacana esse filme, eu acho que vocês devem ver, tá? O nome do filme, vocês sabem aí, me diz aí qual é o nome do filme que eu falo para vocês. É um filme muito bacana, assim, tá? O diretor foi um cara que realmente estudou Abramelin, viu como é que funciona, muito bacana, tá? Rafa Otaco entrou, valeu, Rafa. Rodrigo Alessio 88, uma vez vi numa palestra sobre um etimologista, ele diz que o Vaticano vem do Vático, que é uma referência a um deus responsável pela primeira respiração da criança ao nascer. Não esqueci disso. É uma teoria, tá? É uma teoria. Mas o Vaticano, esse lugar Vaticano já tinha esse nome antes de entrar o Vaticano, tá? Então provavelmente é esse lugar que foi dessa origem que ele falou, tá bom? É como o símbolo se conecta com a egrégora, a radiestesia ou astrologia explica por que na Goécia os daimons exigem o sigilo seja feito de prata, bronze ou ouro. Bom, isso na literatura está escrito, o Belmonte Norman, mas você não precisa seguir isso. Por quê? É uma literatura muito antiga, né? E por quê? Olha só a discrepância. O daimon, ele tem hierarquias. Ele é rei, príncipe, aí vem presidente, conde, duque e mais alguma coisa. Ora, se foi Salomão que criou os anjos, os daimons da Goécia, naquela época ninguém sabia o que era presidente. A noção de presidencialismo é século XX, 19 e 20. Entendeu? Como é que Salomão sabia que tinha conde, presidente, duque, isso, rei, príncipe, tudo bem, porque é da época dele. Agora, conde, rei, príncipe, isso aí foi colocado depois por alguém. Ou a Goécia não veio do Salomão. Entendeu? A discrepância que existe nisso aí. Então, por quê? Ouros são os sigilos dos reis, prata dos príncipes, bronze de não sei o que, latão de não sei o que. Isso é colocado bem depois. Bem depois. Não é a Goécia original do rei Salomão. Porque o rei Salomão, na época do rei Salomão, não existia presidente, não existia conde, não existia coisa nenhuma. Não tinha esses títulos de nobreza. Isso foi século XVI, XVII, começou a aparecer isso aí, gente. Entendeu? Então tem muita discrepância nisso aí. Então, o que eu, Ailton, penso? Pega o sigilo, desenha numa cartolina, mentaliza em cima do sigilo, é melhor do que qualquer sigilo feito de ouro, prata ou bronze. Tá bom? Porque isso é alguém
que resolveu dar uma firulada nisso aí. Tá? Essa é a minha opinião. Porque historicamente não bate essas hierarquias de rei, príncipe, presidente, conde, blá, 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 blá. Não bate. Por quê? Porque na época de Salomão não tinha presidente, não tinha conde, não tinha coisa nenhuma. Tá? É mais uma coisa que a gente começa a duvidar. Será que foi Salomão mesmo que fez isso? Ou ele fez e alguém no futuro resolveu dar uma tintura melhor? Tá? Mas o que importa, cara, é que você faça o sigilo, faça o ritual direito e mentalize em cima do sigilo. Acabou esse negócio de prata, bronze e ouro. Como é que você vai conseguir? Você está doido. Não faz sentido, certo? Você ter um negócio de ouro. Entendeu? Então não é qualquer um que pode fazer. Tá? Para mim não faz sentido. Tanto do ponto de vista histórico, quanto desses metais que tem que colocar do sigilo. O máximo que eu faço, sabe o que eu fazia? Quando era rei, eu pegava uma caneta dourada e fazia o sigilo dourado. Pegava uma caneta prateada, fazia o sigilo, que era o sigilo de prata. E assim vai. Entendeu? Era o máximo que eu fazia. E o que eu recomendo você fazer também. Tá bom? Sigilo você fazer também. Pegar uma caneta com a cor da hierarquia que você quer colocar e faz desenha um sigilo. Entendeu? Ou desenha um sigilo em preto e faz um negócio em volta na cor do metal que você quer. Tá? Não necessariamente. Puta, esse cara da Ferrari é o... Nossa Senhora. Vai ele aí. Vai embora, vai. Entendeu? Então não é necessário, tá bom, ô Belmonte? Não é necessário, não bate isso, tá? Rodrigo, desculpe, não é difícil entender. Por grau de importância dentro da história da humanidade, deveria ter mais dados de Jesus do que um faraó que existiu muito antes dele. Historicamente, ninguém... Não tem, eu entendi, Rodrigo. Não tem porque não tem dado. Se você considerar do ponto de vista de importância, do ponto de vista de crença, de egrégora, sim, mesmo assim Jesus é mais importante que o faraó. Tá? Agora, em termos de informação, tá? Você tem maior informação do faraó do que de Jesus. Tá? Agora, eu não sei se é isso que você quer que seria a minha resposta, tá, ô Rodrigo? Belmonte, não, o cristianismo é uma miscelânea de coisas, é uma mistura de paganismo politeísta com influência grega e romana, tem muito mitraísmo nele, também tem. E se você ver o cristianismo, por exemplo, ele não é uma religião politeísta. Por quê? Qual é a característica de uma religião politeísta? Ela tem um Deus principal e vários deuses auxiliares. O Deus da casa, o Deus do dinheiro, o Deus disso, o Deus daquilo. Se você olhar a estrutura, o organograma, né, da Igreja Católica, você tem o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e embaixo você tem os santos, ou seja, Deus e os semideuses. E os santos não são nada mais que semideuses, né? Cada um é especializado em alguma coisa. Tá bom? Essa é uma visão que você pode ter da Igreja Católica. O baracedista monoteísta, ela é politeísta, primeiro por causa da Santíssima Trindade, segundo porque tem um monte de santo embaixo, que também eles são adorados, né? Faz oferendas e orações para eles. Tá? J. Machado Oráculo entrou, Nath Cubes entrou. E aí, Nath, tudo bom? Atlântica Rádio FM. Professor, última pergunta nesse aspecto. Do nosso mentor, ele funciona como anjo protetor? E como se comunicar com ele? Uma das formas de se comunicar é exatamente o ritual do Sagrado Anjo Guardião. Tá bom? Esse ritual você se comunica com ele, você entra em contato com ele. Entendeu? Ou, segundo a Igreja Católica, já diz diferente. Não tem aquela oração, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que a ti me confiou. Lembra dessa oração? É uma forma também de você invocar o teu anjo da guarda, sem precisar fazer o ritual do Abramelin. Não é isso? Tá? Então cada um faz do seu jeito. Belmonte, muito obrigado. O filme que eu falei, Marcelo, é Dark Song. Procura esse filme. Valeu, Belmonte. Obrigado. Dark Song.
sensacional. Fala sobre Abramelin, fala sobre o ritual do Sagrado Anjo Guardião. É muito bacana, gente. Foram vocês mesmos que me indicaram esse filme, tá? E eu estou indicando de volta, porque é muito bom, tá? O professor esquece toda hora. Cara, velho, bicho. Velho tem esse problema, Belmonte. Velho tem esse problema, tá? Velho esquece mesmo. Tá? Valeu, Belmonte. Obrigado. Rodrigo S88. É tanto acréscimo que vão ter governadores, prefeitos, deputados, vereadores na Goécia. Certamente houve uma adulteração. Com certeza, né, Rodrigo? Tá? Daqui a pouco vão criar um primeiro-ministro. Tá? Mas a essência da Goécia não precisa ter nada disso. Tá? Existem os daimons, independente de que hierarquia eles são. Tá? E você trata os daimons de acordo com o seu selo. Pode ser selo em preto. Tá? Ou, se quiser, coloca tinta dourada, mas houve sim muita mexida, né? E não só na Goécia, como em várias outras egrégoras aí teve mexida, né? O próprio Abramelin, né, que a gente não sabe de onde é que veio esse livro, né? Foi um tal de Abraão que conheceu o Abramelin. Aí já começa, né? Eu ouvi falar do meu primo, do meu parente que disse isso, alguém me falou, entendeu? Quem escreve o livro de Abramelin é o Abraão que conheceu o Abramelin. Já começa aí. E o livro foi transcrito pelo filho do Abraão. Não tem aquela história de quem conta um conto aumenta um ponto? Pois é. Entendeu? Por isso que a historiografia, gente, é legal para estudar o ocultismo. Porque você descobre, de acordo com o que você tem de informações de história, se é lógico aquilo que está escrito ou não. Você pode fazer uma análise, pode fazer uma crítica. O ocultista, ele não pode ser um cara que tem fé. Aí ele não é ocultista, ele é um religioso, é diferente. Tá? Então ele tem que realmente ir lá. Peraí, livro de Abramelin? Como é que começou esse negócio? De onde é que veio? Aí você começa a pesquisar. Opa, ninguém sabe de onde veio, tem um tal de Salom, tal de Abraão, que ninguém sabe quem era, e o filho dele e tal, entendeu? Tá? Não é dizer que a gente deve deixar de fora isso, porque, né, onde tem fumaça tem fogo. Mas a gente tem que olhar essas discrepâncias. Por exemplo, como é que você vai fazer um sigilo de ouro? Você vai gastar uma grana num sigilo de ouro? Para quê? Entendeu? Por uma premissa que eu acho ser uma premissa falsa, ou seja, porque eles têm hierarquias que não foi visto tá? Não me disse danada, isso aí. Entendeu? Porque o cara ouviu falar de que ouviu falar, e você olha aqui, pô, se foi feito por Salomão, por que tem presidente? Presidencialismo vai aparecer muitos séculos, milênios depois. Tá? Então a gente já começa aí a ver que, né, tem coisa que não bate com coisa. Tá? Não é por causa disso também que a gente vai chegar a dizer que a Goécia é uma porcaria, que não vale. A gente tem que ligar um filtro, né, gente? A gente tem que filtrar as informações e entender que, poxa, peraí, isso aqui não está batendo, eu não sou idiota, isso aqui não está batendo. Tá? É isso que a gente tem que enxergar, não só ocultismo, como qualquer outro assunto da vida da gente. A gente tem que pesquisar, tem que somar 2 mais 2, a gente tem que olhar tudo. Peraí, isso aqui, puxa, esse cara não é legal, por que eu vou votar nele? Entendeu? Tá? Por que não é legal? Quem disse que ele não é legal? Da onde veio isso? Entendeu? Qual é a prova de que o cara não é legal? Tudo isso a gente tem que ter essa mentalidade de procurar saber. Tá? Belmonte Norma, colocar uma estátua do Baphomet pode trazer alguma energia ruim? Muita gente o cultua como demônio. A egrégora não é conturbada, sem contar com qualquer um que entra em casa e vai te chamar de satanista. Esse é o problema. O Baphomet, ele não é isso. Mas cria-se uma egrégora demoníaca em cima do Baphomet. Entendeu? Baphomet, a gente sabe que não tem nada a ver com isso aí. Por exemplo, se você tem uma estátua de Baphomet em casa, a pessoa vai te chamar de satanista. Por quê? Não conhece, não entende, não estudou, só vê aquilo, né? O antolho da religião que falou com ele que aquilo. Não estudou, não se aprofundou, não procurou saber. O que o padre ou o pastor fala, ou a mídia fala, é a verdade absoluta. Né? Esse é o grande mal do ser humano hoje, né, Belmonte? Infelizmente, tá?
Mas eu, sinceramente, se eu quisesse colocar uma estátua do Bafomé na minha casa, eu colocaria e que se dane os outros. A casa é minha, quem paga meu aluguel sou eu. Se quiser entrar na minha casa, entra. Não quiser, não entra. Então, se você quiser colocar, coloca e foda-se. Entendeu? Foda-se os outros. Tá, o Belmonte? Coloque e pronto. Entendeu? Se os outros vão ficar preocupados com você, se não vão ficar preocupados com você, é problema deles. Tá? A casa é sua. Quem paga o teu aluguel é você, ninguém te dá dinheiro para nada, você não depende de ninguém para nada. Então bota o Bafomé na tua casa, faz uma estátua de 2 metros de altura. Pelo menos uma coisa você vai ter vantagem, quando ninguém abrir a porta e ver aquilo, vai sair correndo. Você vai fazer, esse aí já não serve para conversar comigo. Você já faz um filtro ali com o Bafomé, entendeu? Você já filtra, tem que chegar, vai embora. Entendeu? Tá, por isso que é bom a gente ter, né? Faz as festas do espantalho ali, tá bom? Ederson Prado entrou, entendeu, meu amor? Então tem uma só vantagem botar a estátua de Bafomé em casa. Você vai fazer um bom filtro ali. Tá? Eliane Liviju, tudo bom, Eliane? Tranquilo? Tá? Entendeu? Você vai botar o cara, vai fazer um filtro ali, tá? Deve ser um negócio bem legal. Boa noite, Eliane. Tudo bom? Tá? Você vai fazer um negócio bem legal. Eu gostaria até de ver. Sai correndo. Manaíra Milhão entrou. E aí, Manaíra, tudo bem? Tá, então é isso, gente, tá? Deixa eu ver, são 20h57. O pessoal entrou agora, mas a gente tá terminando, né? Porque essa live só tem 1 hora, tá, gente? Ela começou às 20 e a gente tá terminando, mas não se preocupa não. Vocês vão poder ver essa live aqui no Instagram e segunda-feira eu coloco essa live no meu canal do YouTube. Tá bom? Então, vocês não perderam nada, tá? Não perderam nada. Vocês podem rever a live aí hoje mesmo, quando terminar, e segunda-feira no canal do YouTube, que eu ponho a live lá. Tá bom? Então, é muito legal, tá, gente? Bom, pessoal, alguma perguntinha a mais? Alguma coisa? Espera aí, já tem aqui. Por que os umbandistas dizem que não pode ter estátua de Exu nem pombagira em casa também? Esses, ao contrário do Bafomé, são entidades, e o Bafomé é um símbolo que vira uma egrégora por pura ignorância. Vamos lá, tá? Isso é importante. Na Umbanda, pelo menos na Umbanda mais antiga, o Exu, o pombagira eram considerados povo de rua. Povo de rua. Por isso que esses umbandistas mais antigos, eles não colocavam Exu dentro de casa, porque eles eram um povo de rua, eles eram aquelas entidades que eram entidades de limpeza, de proteção, que não poderiam entrar dentro de casa porque elas não tinham eflúvios muito bons. Tá? Eram entidades de esquerda, não eram entidades diabólicas. Embora na década de 60, se você fosse numa loja de Umbanda, pedir uma estátua de Exu, eles iam te dar a estátua de um capeta. Porque naquela época tinha-se noção do Exu ser do mal. Depois o Exu ele foi se moldando, porque as pessoas, né, o Deus, a entidade, ela evolui de acordo com a evolução das pessoas que creem nessa entidade. Não é isso? Não tem um caso lá do Yahvé, que aceitava sacrifícios humanos e hoje não aceita mais? Por quê? As pessoas que creem em Yahvé não toleram mais sacrifícios humanos, não toleram mais sacrifícios de animais. Então o Yahvé evoluiu, o Deus Yahvé evoluiu. Então é a mesma coisa o Exu. O Exu da década de 60 para cá, ele deu uma evoluída. Então ele hoje, provavelmente, não é mais considerado povo de rua. Só pessoas que ainda têm aquela... pessoas antigas de Umbanda ainda o consideram povo de rua. Tá bom? Hoje o Exu, ele é quase um orixá. Tá? Então algumas pessoas põem dentro de casa, aquelas pessoas que creem em Exu como um orixá, e as pessoas que botam fora de casa, né, faz o que eles chamam de tranqueira, né? É um altar de Exu e pombagira na porta da sua casa, para proteger a sua casa. Eles chamam de tranqueira, ou chamavam, não sei como é que chamam mais isso, né? Que é o povo de rua, tá bom? Mas isso é dentro da Umbanda, como tudo que é de Umbanda é polêmico. Tá? Então, o Exu também é polêmico dentro de Umbanda, tá? Então, a maioria das pessoas, eles deixam a Exu e pombagira fora de casa porque são entidades de povo de rua que fazem
uma espécie de uma proteção dependendo do que você oferece para ele. Entendeu? Tá? Ele é como se fosse um daimon, tá? Aí salvas as devidas proporções, tá? Não estou dizendo que é igual, tá? A gente tem que ver que é mais ou menos algo parecido, tá bom, Belmonte? Leandro Vídeo, eu perdi chegando ao final, mas vejo depois a aula. Valeu. Gente, um grande abraço para vocês, tá? Obrigado por responder minha pergunta antes de acabar. Cheguei faltando meia hora para acabar. Boa noite, professor. Até a próxima live. Gente, um grande abraço para vocês, tá? O Santinho camarada entrou e eu tô terminando, Santinho. Mas vê a live depois gravada, tá? Tá bom? Vê a live gravada que ela vai ficar aqui no Instagram e segunda-feira eu ponho no meu canal do YouTube. Tá bom, gente? Pessoal, grande abraço para vocês, tudo de bom. Quarta-feira que vem, live no YouTube. Quinta-feira que vem, live aqui no Instagram. Tá bom, gente? Um grande abraço para vocês, tudo de bom. Vida longa e próspera. Ailton sign off. Abraço.